Então, gente, são 11 horas e 3 minutos do dia 18 de dezembro de 2020 e vamos iniciar agora a atividade intitulada Relação entre a Covid-19 e a Internet, por nosso grande amigo aí, o professor Rafael Costa. O professor Rafael, ele possui graduação em Ciência da Computação, né, pela UFRJ, e mestrado em Informática também pela UFRJ. Ele atualmente é nosso professor aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Arraial do Cabo, e está mais ligado às áreas aí de ciência da computação, de redes, segurança da informação e informática na educação. Tá? É um grande prazer, desde já eu agradeço, professor Rafael, por ter se prontificado a participar aí, a dar sua contribuição para a nossa semana acadêmica, que é uma semana acadêmica especial por todas as circunstâncias, né, de isolamento social, de pandemia. Eu acho que é um tema muito importante, muito interessante para ser tratado, e já agradeço desde já ao professor e todos os presentes aí. Tenham todos uma ótima atividade. Vou passar a palavra agora ao professor Rafael. Por favor, professor Rafael. Bom dia a todos, bom dia, Anderson. Obrigado aí pela apresentação. Então, minha palestra hoje, eu falo sobre a relação, né, entre a web e a pandemia da Covid-19. Vamos entender aqui a relação dessas duas coisas, ou se realmente há ou não uma relação entre as duas. Eu vou começar falando um pouquinho sobre como é que é a estrutura da web, né? Como é que as páginas estão conectadas, como é que a gente navega, e também falar um pouquinho da Covid, né, dessa pandemia, como que ela se disseminou pelo mundo. E, no final, vou criar uma polêmica aqui, mas só para a gente pensar um pouquinho, tá? Tá passando aí certinho, Anderson? Pode me dar um feedback? Sim, estamos vendo e te ouvindo muito bem. Tá bom. Então, como o Anderson falou, né, eu sou professor do campus desde 2017, então, do IFRJ desde 2017, na verdade. No campus de Arraial estou desde o ano passado, e é a primeira vez que eu estou dando uma palestra na semana acadêmica. Né? Então, é um prazer estar aqui depois de 10 semanas. Bom, então, eu quero iniciar minha apresentação com essa imagem aqui. Tá? Queria saber o que vocês acham, né, que é essa imagem. Vocês têm alguma ideia do que poderia ser? Né? Isso parece... O que parece? Se fosse olhando por cima, parece que uma floresta, parece o cérebro humano. O pessoal falando que parece um cérebro, um dedo, uma digital de um dedo. Né? Então, mas, na verdade, o que é isso? Isso é o mapa da web que foi feito em 2003. Tá? Então, nesse mapa, dá para ver que tem vários nós, né, juntos, né, que estão mais coloridos. Então, na verdade, foi pintado como cada página é um pontinho, e a ligação entre uma página e outra, né, que são os links da internet, são as arestas que ligam uma página a outra. E aí, nesse caso aqui, é uma linha que liga os pontos. Né? Quando esse mapa foi feito, né, o que eles observaram? Né, que existiam poucas páginas na internet concentrando a maior parte dos links. Né? Então, eu tenho aqui ampliado, né, pegando aquela foto anterior e ampliando, a gente consegue ver que tem algumas páginas, né, alguns nós dessa rede, que tinham a maioria dos links de todas as outras. E a maioria das outras páginas, que não são essas páginas que concentram, né, que são chamados hubs, eles só tinham um link, que era o link justamente para o hub. Tá certo? Então, e qual a consequência disso? Né? Então, quando eles fizeram esse mapa e identificaram essa estrutura, na verdade, eles estavam esperando que a web ela fosse uma rede aleatória. Né? O que seria uma rede aleatória? Bem,
todas as páginas, né, estivessem conectadas umas às outras de forma aleatória, né? Então, eu vou ter vários links vários nós com um link, eu vou ter alguns outros nós com 2 links, 3 e por aí vai. Mas numa rede aleatória não se espera essa figura desse nó hub contendo muitos links, né? Então, igual no mapa da esquerda, aqui nessa figura, essa é uma estrutura de uma rede aleatória, enquanto na figura B, a gente consegue ver uma outra estrutura mais parecida com o mapa que foi feito, onde tem esses hubs considerados, né? Isso muda muito a visão e as características dessa rede, né? Então, por exemplo, se numa rede aleatória, que é da letra A, eu tirar 3 nós, por exemplo, dessa rede, eu não deixo essa rede desconectada tão facilmente, né? Agora, se numa rede, né, do tipo B, aqui, que eu ainda vou dar a definição correta, se eu tirar justamente os 3 nós que são os hubs, eu vou tornar essa rede muito desconectada, tá certo? Então, e a web, ela tem essa estrutura, né, da letra B, tá certo? Então, mostrando um pouquinho aqui, o que se espera, né? Na rede aleatória, o número de links, né, nesse gráfico da esquerda, né, o número de links por cada nó, ele obedece à curva de Gauss, né, a distribuição normal. O que significa isso? Significa que a maioria dos nós dessa rede ela vai ter, em média, o mesmo número de arestas, o mesmo número de links, certo? Só que na rede aleatória não existe um nó com um número muito grande, né, de links, tá certo? Agora, nessa outra rede, né, que a gente acabou de mapear, que a web faz parte, ela obedece um outro princípio, uma outra distribuição, que é mostrada aqui nesse gráfico à direita, né? Ela obedece o princípio de Pareto, que diz o seguinte, que 80% de um resultado é explicado por 20% das causas. Nesse caso aqui da web, é o que eu falei, né? 20% da rede, né, que são os hubs, eles concentram 80% dos links, enquanto 80% dos nós, né, das páginas, eles só tem um link nela, certo? Então, ele tem essa distribuição aqui, certo? O que é totalmente diferente do esperado, que era uma rede aleatória, tá certo? Então, essa rede que obedece a essa distribuição, ela foi descoberta, né, a partir desses estudos do professor Barabasi, né? Ele chamou essas redes de redes sem escala, ou redes com topologia livre de escala, né? Que redes são essas? São redes cuja estrutura ela obedece, né, cujos nós, né, obedecem a lei de potência em relação à distribuição de graus, né? O que é o grau? O grau é o número de links, ou número de arestas de cada nó. Então, por exemplo, aqui nessa figurinha da esquerda, eu estou numerando cada nó com o grau dele. Então, por exemplo, eu tenho o grau 0, ou seja, essa páginazinha, esse nozinho, não tem nenhum link, nenhuma aresta para nenhum outro nó. Eu tenho com o nó com o grau 1, ele só tem uma aresta, um link para um outro nó. Né? O grau 3, por aí vai, tá certo? Numa rede sem escala, essa distribuição de graus, né, ela obedece essa lei de potência, né, também conhecido como princípio de Pareto, tá certo? Beleza. Então, a gente viu que a internet, na verdade, na web, ela tem uma estrutura não parecida com uma rede aleatória, que é o que se esperar. Ela é, na verdade, uma rede sem escala, tá certo? Então, esse ano, né, coloquei aqui o anúncio da ONU, né, no dia 11 de março de 2020, a gente foi surpreendido com essa notícia aí de que o vírus, né, que causa a Covid-19, ele foi
passado a ser considerado, caracterizado, na verdade, como uma pandemia, né? Agora, como é que eles, pessoal da ONU, eles definem isso? Que uma determinada doença vira ou não uma pandemia, né? Como é que eles fazem isso, né? Então, para isso, eles têm que prever, né, a velocidade e a abrangência de um vírus, nesse caso, o coronavírus, certo? E aí, como é que eles fazem isso? Né? Existem modelos matemáticos, né, para a gente poder prever isso, tanto a velocidade como a abrangência de um vírus. Né? Existem alguns modelos epidemiológicos clássicos, né? Então vou mostrar aqui rapidamente 3 só, né, sem entrar na parte matemática, mas, por exemplo, eu tenho um modelo SI. No modelo SI, né, para a gente modelar e saber a taxa de transmissão de um vírus, eu tenho dois estados possíveis, né, do indivíduo que é suscetível à doença, ele é um indivíduo saudável e que ele pode pegar uma doença. E esse indivíduo, ele pode chegar a estar infectado, tá certo? Nesse caso, no modelo SI, que está a figurinha aqui embaixo, o S, ele tem uma probabilidade beta, que é a taxa de transmissão, para chegar ao estado infectado, tá certo? No CIS, é o caso, né, um outro modelo epidemiológico, que ele considera que, além da taxa de transmissão, você tem a taxa MI, que é a taxa de recuperação. Né? Um sujeito pode ficar infectado, mas ele pode se curar, né, e voltar a estar num estado suscetível e pegar novamente essa doença. Né? E tem um outro, né, que está aqui embaixo. E tem o terceiro aqui, modelo, que eu estou apresentando agora, um modelo clássico, que é o CIR, que tem 3 estados. E agora eu tenho o S de suscetível, aquele cara que pode pegar a doença, o infectado e o recuperado. O recuperado, nesse caso aqui, é o caso que o sujeito ele não fica suscetível novamente à doença, né? A gente ainda não sabe exatamente como é que é o COVID, né? Se existe ou não retransmissão, se reinfecção, na verdade. Se ocorrer reinfecção, ele se enquadra aqui no modelo CIS, ou algum baseado nesse modelo. Se não, né, se não tem reinfecção, ele é mais parecido, ele tem que ser usado nesse modelo mais baseado com o CIS, certo? E o que todos esses modelos aqui eles têm em comum? Bem, eles têm em comum o seguinte: todos eles se baseiam numa hipótese chamada de mistura homogênea. O que significa? Significa que todos esses modelos se baseiam que cada indivíduo ele tem a mesma chance de entrar em contato com um indivíduo infectado. Né? A gente viu que vai ter, para a gente calcular a taxa beta de transmissão, né, o sujeito suscetível ele tem que estar em contato com uma pessoa infectada, tá certo? Então, para todos aqueles modelos clássicos, eles consideram isso, consideram que cada indivíduo vai ter a mesma chance de entrar em contato com alguém que está infectado. E essa premissa significa que a rede de contato, né, nossa rede de contatos na sociedade, ela é aleatória. Se a gente considerar lá que naquela distribuição de Gauss, né, que eu mostrei para uma rede aleatória, a maioria dos indivíduos, né, das páginas, naquele caso, tinha mesmo número médio de links, aquilo caracterizava uma rede aleatória. Então, nesse caso, todos esses modelos eles consideram que a rede de contato é aleatória, ou seja, eu não posso ter hubs nessa rede. Então, não existe na rede de contatos pessoas que têm, por exemplo, milhares, centenas ou milhares de contatos, né? Tá certo? Então, mas vamos ver se realmente isso ocorre, ou se realmente a nossa rede de contatos ela é aleatória ou não. Então, coloquei essa pergunta aí, né? Será que a sociedade do século XXI, hoje, ela é organizada realmente como uma rede aleatória? Ou a gente consegue ver
uma outra estrutura de rede na nossa rede de contatos, certo? Então, trouxe aqui 3 exemplinhos, né, de redes livres de escalas que podem ser encontradas dentro da sociedade, certo? Então, a primeira, foi feito um estudo lá em Hollywood para saber o seguinte, que atores têm o maior número de conexão entre os outros, ou seja, pegaram todos os filmes e todos os atores, e aí foi analisando que atores foram tendo ligações com outros atores, né, certo? E aí observou-se o seguinte, que o Kevin Bacon, ele tinha conexão com quase todos os atores de Hollywood naquela determinada, no ano, né, que eles fizeram esse estudo, né? Se ele não atuou diretamente com aquela pessoa, com aquele ator, ele provavelmente atuou com uma outra pessoa que atuou com ele, com essa terceira pessoa em outro filme. Tá certo? E aí fizeram até um site tem na internet, que é chamado esse Oráculo de Bacon, que ele te diz o número, você quer saber a distância entre um ator e outro, qualquer, quer dizer, um ator em relação ao Kevin Bacon, você consegue ver isso, né? Você entra lá no site e você coloca. Então, por exemplo, eu coloquei lá Tony Ramos. Será que Tony Ramos, um ator brasileiro, ele tem uma conexão com Kevin Bacon? Kevin Bacon, considerado um hub, ele tem uma conexão absurda. E aí eu descobri lá que o Tony Ramos ele tem um número de Bacon 3. Por quê? Ele atuou, né, que, por exemplo, no filme Chico Xavier, com a Giovanna Antonelli, e a Giovanna Antonelli trabalhou no filme Bossa Nova com o Stephen Tobolowsky. E esse cara atuou com Kevin Bacon nesse filme chamado Murder in the First, que eu não sei o nome em português, que foi traduzido. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente vê que com poucos contatos, né, a gente tem uma ligação entre um ator lá de Hollywood com um ator brasileiro, tá certo? Mas se você olhar exatamente com outros atores de Hollywood, a gente vai ter uma ligação direta, tá certo? Então, outro exemplo aqui onde a gente pode encontrar uma rede livre de escala, ou seja, nós de uma rede que são hubs, em relação às relações sexuais, né? Se a gente considerar que a relação sexual das pessoas de uma cidade ou de um país ela fosse uma rede aleatória, né, não existiriam, por exemplo, os hubs, né, que tem dezenas, centenas de relações sexuais uns com os outros, tá certo? Mas aí, no início da epidemia lá da AIDS, foi encontrado o paciente 0, que é esse cara aqui, Gaten Douglas, foi identificado que dos 258 primeiros infectados com AIDS nos Estados Unidos, 58 pessoas tinham ou tido relação sexual com ele ou com alguém com quem ele havia feito relação sexual. Então, é um caso clássico, né, de um hub dentro de uma rede, né, de relações sexuais. Então, se as relações sexuais fosse uma rede aleatória, esse cara provavelmente não existiria, certo? Outro exemplo aqui em relação às colaborações científicas, né? Então, existem pesquisadores, né, que escrevem artigos, né, para publicar, e geralmente esses artigos têm coautores, né? E se a rede de colaboração científica fosse uma rede aleatória, não teria, por exemplo, Paul Ehrlich, um grande matemático, que é um hub, né? Também existe até um outro site também que faz essa mesma, tem esse número de Ehrlich, né? Para você saber a qual distância você está de Paul Ehrlich. Então, Paul Ehrlich é um exemplo de um hub dentro dessa rede de colaborações científicas, certo? Então, na verdade, a nossa sociedade ela não é uma rede aleatória, né? A gente tem vários exemplos de que a nossa sociedade está organizada em várias redes livres de escala, ou seja, existe
existe existência, né? Tem essa existência do hub, né, nessas redes, certo? Então, tem um outro exemplo aqui que explica exatamente por que rapidamente a Covid-19 passou de uma doença local, lá numa cidade pequena em Wuhan, para que seja uma pandemia, né? Isso, no século XIX, provavelmente não aconteceria. Mas agora, no século XXI, essa imagem aí mostra um mapa dos voos, né, entre os países, as linhas aéreas entre os países, e aí a gente consegue observar que ela tem uma estrutura bem parecida com aquela estrutura daquela primeira imagem que eu mostrei, que era o mapa da web, né? Se a gente chegar aqui perto, a gente consegue identificar vários hubs. Então, algumas cidades são consideradas hubs, né? Se a gente olhar aqui para perto de São Paulo, onde é que está mais concentrado o pontinho, né? O pontinho que está mais pintadinho é aquele que tem mais voos chegando nele de vários países. Então, pode ser ali São Paulo, Rio, Buenos Aires, aqui na América do Sul. Nos Estados Unidos, muitos ali Nova York, né? Europa ali também é um emaranhado de hubs, certo? Então, se um indivíduo lá de Wuhan pegou um voo para a Europa, por exemplo, ele vai ter contato com pessoas que vão estar indo para vários outros hubs no mundo todo. E isso pode trazer que uma doença local possa virar uma pandemia, como a gente observou rapidamente, certo? Então, na verdade, né, a gente vive numa sociedade altamente conectada, que ela se parece muito mais com uma rede sem escala do que com uma rede aleatória, certo? Então, vimos a relação, certo, da Covid, da pandemia, como ela se dissemina com uma rede sem escala, que é como a web ela é organizada, como a internet também. Se a gente for fazer um outro estudo, na verdade, eu estou fazendo esse estudo existem a internet, como é que ela é conectada entre vários países? São feitos com os cabos submarinos, né? Existe até na internet um site, eu posso colocar aqui no chat, que ele mostra todos os cabos submarinos que conectam entre todos os países. Se você observar, né, a estrutura dessa rede de cabos submarinos também é uma rede sem escalas, né? Tem esses hubs. Então, apesar da web ser olhada, né, como uma rede lógica, ela está rodando em cima da internet, que é uma rede física, que também é uma rede sem escala, tá certo? Então, entrando agora um pouquinho da polêmica, né, sabendo que as pandemias, a Covid-19, ela foi disseminada em uma rede sem escala, né, quem deve ser vacinado primeiro? Né? A gente quer combater essa doença, né? Então, quem deve ser vacinado primeiro para a gente acabar com essa doença o quanto antes, né? Aqui eu botei o deve entre aspas, primeiro porque tem a polêmica da liberdade, né, da vacinação, mas eu não vou entrar nesse assunto, né? Se eu tenho direito ou não de não querer me vacinar. Não vou entrar aqui nesse quesito. O deve que eu coloquei aqui é o seguinte: quem eu deveria vacinar para que eu deveria priorizar a vacina para que a doença se extinga o mais rápido possível, tá certo? Então, combatendo esse vírus, né, à luz aí da topologia sem escalas, o que eu observo? Eu observo que os hubs, eles são os primeiros a serem infectados. Por quê? Os hubs são aqueles nós que têm milhares de conexões. Então, se uma pessoa com quem ele está conectado tiver contato com o hub, ele vai estar contaminado. Então, o primeiro a ser contaminado vai ser o hub, certo? E uma vez que um hub ele é contaminado, ele contamina toda a sua rede de contatos, que são a maioria, certo? Então, para a gente combater, né, um vírus, o que seria o mais lógico? Né? Se a gente tratar o maior número de hubs possíveis,
maior será a probabilidade da gente acabar com o vírus, tá certo? Agora, uma questão prática, né? A gente não tem recursos infinitos, né, para amanhã ter vacina para vacinar todo mundo ao mesmo tempo. A gente tem que priorizar vacinar alguns grupos de pessoas, tá certo? Então, nesse caso aqui, onde os nossos recursos são finitos, quem a gente deve priorizar no tratamento? Não. A gente tem que priorizar no tratamento os próprios hubs, tá certo? Já que a gente quer cuidar da população total, se a gente cuidar primeiro dos hubs, a gente vai acabar com o vírus, tá certo? Esse mês, né, no início desse mês, saiu na mídia aí que o governo ele colocou, né, o plano de vacinação, dizendo lá quantas etapas ocorreria, quem seria vacinado em cada etapa, e eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre isso, se realmente, se esse plano de vacinação está observando essa questão dos hubs, sim ou não, tá certo? E a gente vai ver que, eu queria colocar essa pulguinha atrás da orelha de todo mundo, que não é porque a questão técnica diz uma coisa que a gente realmente tem que agir dessa forma, né? Porque existem também questões morais para tomar essa decisão de quem vai ser vacinado ou não, certo? Então, o governo colocou essas 4 fases, né? Eu acho que essa semana ele atualizou esse plano de vacinação, mas no início, lá na notícia que eu peguei do início do mês, eram 4 fases, né? Fase 1, seriam vacinados todos os trabalhadores da saúde. Faz sentido em relação, olhando, né, como se fosse uma rede sem escala? Faz sentido, porque os trabalhadores da saúde, eles são os hubs das pessoas infectadas. Todo mundo que se infecta vai ao hospital, né, que está doente, vai ao hospital, e aí, se você contaminar um profissional da saúde, esse profissional pode levar para outros lugares, tá certo? Agora, nessa fase 1 também foram priorizados idosos com acima de 75 anos. Será que esses idosos acima de 75 anos são hubs? Todos eles são hubs? Depois, idosos acima de 60 anos que vivem, né, em asilos ou em casas de longa permanência. E aí, será que essas pessoas são hubs? Até que pode ser considerado que sim, né, já que estão em contato com vários outros idosos na mesma instituição. E aqui eu queria chamar atenção aqui para a população indígena. Será que a população indígena ela deveria ser vacinada agora, né, nessa primeira fase? Será que ela é um hub? Será que a população indígena ela tem contato com outras pessoas que podem transformar uma doença que é local numa doença que pode ultrapassar cidades, né? Então, fica assim como os povos e comunidades ribeirinhas. Será que esses povos aí, eles são considerados hubs também e deveriam ser vacinados primeiro? Certo? Nas outras 3 fases, né, tem aí os idosos com idade de 60 e 74 anos, independente se o idoso ele só fica dentro de casa, não tem contato com ninguém, ou só tem contato com a família, né? Fase 3, pessoas com comorbidades, então você também não está determinando se ele é um hub ou não. E na 4ª fase, que eu até deixei riscado aí, porque nessa atualização não vi essa fase 4, mas tinha lá na notícia inicial, colocava aí os professores, forças de segurança de salvamento, funcionários do sistema prisional e a população privada, né, os presos, né, como grupos prioritários para serem vacinados, né? Esses casos aqui, a gente pode observar alguns hubs, né? Então, por exemplo, os funcionários do sistema prisional, né, os carcereiros, eles estão tendo contato com os presos, né, e também com o mundo lá fora. Então, eles provavelmente são os hubs. Então, realmente deveriam ser priorizados, tá certo? Professores
talvez, né, você tenha contato com vários alunos, né, assim, se realmente as aulas não forem remotas, né, e ele pode estar trazendo, uma vez contaminado, levar para a sua casa, ou da sua casa, levando para os alunos, e os alunos para as suas outras casas, tá certo? Então, o professor pode ser considerado um hub também, tá certo? Mas se a gente observar aqui, friamente, a gente está vendo que nessas etapas de vacinação, ele não está considerando prioritariamente, né, a questão dos hubs, mas está observando o quê? Um outro critério que é realmente quem está morrendo mais, né, por conta dessa doença. São as pessoas com comorbidade e as pessoas mais idosas, certo? Então, para concluir aqui meu raciocínio, né, então, mostrei aqui para vocês que a web e a rede de contatos para contaminação do COVID, elas têm essa topologia livre de escalas. Então, qual a consequência disso? A consequência disso é que a gente deveria ter modelos epidemiológicos que não utilizassem ou que fossem atualizados observando a estrutura de contato, né? Os modelos, como eu falei, eles estão baseados na hipótese da mistura homogênea, e a sociedade, né, não está distribuída como uma rede aleatória, sim como uma rede livre sem escala. Então, a gente tem que considerar a existência dos hubs, né, nesses modelos, para a gente poder calcular exatamente como funciona a transmissão, né, dessa doença, ou de outros que possam vir para frente, e que a gente possa, por exemplo, atuar de forma mais eficaz. Então, por exemplo, se a gente tivesse modelos melhores, talvez a gente tivesse fechado os nossos aeroportos antes do que foi feito, né? Antes da doença sair lá de Wuhan, né? Ou então antes de sair de um continente para o outro, né? E aí, por último aqui, deixo aqui essa questão para vocês. Será que a gente está preparado para abandonar, né, pacientes menos conectados, né, os hubs, em benefício da população em geral? Né? A gente fica essa dúvida. A gente tem que estuda, né, ver que o melhor a ser feito para a população em geral é uma coisa, mas se a gente tratar só pensando no geral, a gente vai estar discriminando uma outra parcela da população que poderia tá sendo mais impactado por essa doença, né? Então, a gente tem que estar sempre com isso em mente, ter a técnica, mas também ter a sensibilidade, tá certo? Então, não sei quanto tempo que já passou, mas deixa eu ver aqui. O que eu queria falar com vocês era isso, tá certo? Perfeito, professor Rafael. A gente tem 37 minutos decorridos aí, ainda temos uns 20 minutos aí, para quem quiser apontar alguma dúvida, alguma pergunta, né? A gente abre, professor Rafael. Muito obrigado, professor Rafael. Obrigado a você por ter trazido essa reflexão a respeito desse assunto tão atual, né? Vamos dar uma olhada aqui no chat. Eu lembro que o Rubens tinha feito aqui, ó, o Rubens fez uma pergunta, mas foi logo no início. O Rubens ainda está presente? Eu estou vendo aqui a pergunta dele. Se isso o Rubens está presente. Se ainda é uma situação atual, né? Eu acho que ele está falando sobre aquele, porque você falou que aquela representação gráfica lá que você mostrou era de 2015, foi 2003. isso? 2003. Se essa representação atual ainda é daquela forma. Acho que está dando retorno no teu microfone, Anderson, para mim. Tá. Então, deixa eu responder aqui para ele. Aquele mapa que foi feito em 2003, né, pela equipe do professor Barabasi,
né? E hoje a web, né, assim como a internet, também tem essa estrutura, né, livre sem escala. Então, existem esses nós. Então, por exemplo, se você colocar o teu site no ar, provavelmente você vai ter só uma página linkando a tua página com, por exemplo, Google, ou Facebook, ou LinkedIn, alguma rede que é um concentrador, que é um hub, né? A internet hoje, apesar de ter, por exemplo, se a gente for olhar, existem dezenas, ou eu até arriscaria ter centenas de redes sociais, de sites que são redes sociais. Mas o pessoal, ela está onde? No LinkedIn, está no Facebook, está no Instagram, né? Ou algum outro. Então, se a gente for contar o número de usuários dessas redes sociais, a gente vai ver que 80% de todos os indivíduos estão em 20% das redes sociais. Então, são hubs, certo? Então, eu vou até colocar aqui uma imagem, né? Deixa eu parar de apresentar aqui, para mostrar uma imagem que eu tô... Peraí, deixa eu apresentar aqui uma guia. Aqui que eu falei dos cabos de internet, né? Então, ó, tem esse... É colocado no chat, o Rafael. Já tinha colocado? Mas é bem bacana esse site, eu sempre mostro para os alunos. Então, esse site aqui, ele mostra todos os cabos submarinos, né, que estão conectando à internet, certo? Então, será que essa estrutura dessa rede aqui, né, se a gente considerar que cada país é um nó e a ligação de um país com o outro, o cabo propriamente dito, é um link, né? Será que essa rede aqui ela é uma rede aleatória ou uma rede livre sem escala? Eu estou fazendo um estudo sobre essa rede e eu já percebi que ela é uma rede livre sem escala, né? O que eu peguei? Eu peguei cada país e eu vi quantos cabos ela tem. E eu consegui ver que deixa eu ver, eu tenho essa informação aqui, mas vou ver se eu consigo trazer aqui exatamente. Ó, eu tenho... No total, são mais de 2.000 países, né? 2.200 países. Desses, a maioria, né? Mais de 900 países tem somente um cabo, tá certo? E menos de 20 países tem mais de 15 cabos. Então, se a gente for fazer aquele gráfico da distribuição de cabos por país, a gente observa aquela estrutura, né, da lei de potência, né, dos 80%, dos 80-20, certo? Então, eu até tenho a imagem aqui, mas deixa eu ver se eu consigo apresentar. Vou apresentar aqui, que é essa imagem aqui, ó, uma janela. Tá vendo aí? Então, esse é o mapa, né, da distribuição de graus, né, o grau aqui sendo o número de cabos por países. E a gente consegue ver exatamente que ele é assim como a web, né, que tem esse formato aí da distribuição por lei de potência, certo? E a gente consegue ver isso em várias outras formas, né? Aí na web ainda é assim, porque a gente tem cada vez mais concentrado o tráfego em Netflix, nas redes sociais. Na hora que você vai pesquisar alguma coisa, apesar de ter vários pesquisadores, né? Você vai usar o quê? O Google, você vai usar o Bing, às vezes, tem outros também, tá certo? Então a web também, até hoje, ela aparece ela tem essa estrutura em livre de escala. Tem outra aí? Outra pergunta? Tem a pergunta, sim, do Marcos aí, do nosso amigo Marcos, professor Marcos. Ele elogia a sua apresentação
e ele pergunta se essa pesquisa ainda está em andamento, se já submeteu para alguma conferência ou revista e quem colabora contigo para essa pesquisa. Colaborar sou eu e o Barabás através do livro dele. Por enquanto eu estou sozinho nessa. Eu comecei essa pesquisa agora na pandemia, né, sozinho, mas eu tenho, porque eu estou pesquisando na área de redes alguma coisa para eu submeter uma proposta de doutorado. Então, e essa área da identificação das estruturas da rede é uma área que tem me causado bastante curiosidade. E, Marcos, vamos estudar junto, então, se quiser colaborar. Mas eu ainda não mandei, não. Eu tô agora... Eu já fiz um programa para pegar aquela estrutura, né, daquele site e gerar os grafos, e eu quero fazer agora testes, por exemplo, derrubando os hubs. Né, se a gente se bombardear as cidades onde estão esses hubs dos cabos submarinos, quão desconecta vai ficar a internet, entendeu? Então é uma coisa que eu quero investigar. Certo? Perfeito, professor Rafael. A gente teve aqui a ilustre presença do nosso diretor-geral do campus aqui, ó, o professor Davi, estava aqui ele parabenizando, a Shirley, a nossa coordenadora de extensão, né, responsável por esse evento, também está aqui, também está agradecendo aqui, te parabenizando. Tem o Paulo Gabriel. Não tinha sido inaugurado recentemente um cabo submarino que liga Brasil a Portugal? Essa até esse mês, né? Só esse mês essa notícia aí que o Brasil ainda não tinha uma ligação com a Europa diretamente, né, por um cabo. E aí não sei se já terminaram essa obra, tá saindo um cabo lá da Praia do Futuro, lá no Ceará, até eu não sei se era Portugal exatamente, mas se você olhar, se você for estudar como é que as redes livres de escala elas são formadas, isso já diz como é que né? Por que ela continua sendo uma rede sem escalas, né? Quando eu coloco um novo cabo? Porque esse cabo, por exemplo, eu não vou colocar um cabo submarino agora do Brasil diretamente, sei lá, para uma ilha lá do Pacífico. Eu não faço isso. Eu vou fazer o quê? Vou ligar o Brasil à Europa. Tá certo? Que é um grande hub já. Porque a partir que eu tenho uma conexão com a Europa, eu já vou ter conexão com vários outros países de uma vez só. Tá certo? Então, isso já... Até novos links, quando são colocados numa rede sem escala, eles fortalecem a estrutura de hubs dessa rede. Perfeito. Eu acho que ele não deve ter visto esse cabo ligando naquele gráfico que você mostrou, só que deve ser que ainda não está atualizado com esse cabo. Está atualizado. Ele fica cinza, se não me engano, Anderson. Perfeito. Professor Marcos, tem outra dúvida aqui, Rafael. Além de atuar diretamente nos hubs, será que seria interessante tentar também descobrir onde são as bordas dos hubs, quase que como quebrando a conexão que liga os componentes conexos do grafo que é formado pela rede? Sabe se tem algum estudo nesse sentido? Não sei. Mas aí, por exemplo, 80% da rede não são hubs, né? Que são as bordas da rede, né? Então, olhando nesse caso aí da vacinação, seria vacinar todo mundo menos os hubs, entendeu? Acho que a gente realmente priorizar os hubs faz mais sentido. Uma outra coisa da sua pergunta aí é o seguinte: o que eu tenho visto é que além dos hubs, você tentar encontrar os cliques dentro do grafo, né, dentro da estrutura da rede, né? Então, se existe um clique que interconecta todos os hubs, bem, esse clique ele tem que ser muito mais priorizado ainda, né? Que se um desses hubs for infectado, por exemplo, ele pode infectar outros hubs, o que fica uma situação pior ainda. Perfeito, professor Rafael. Eu estou vendo aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Alguém mais se candidata? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre a pesquisa, sobre as ponderações lá? Eu acho que não.
Então tá muito bom, professor Rafael. Muito obrigado aí pela sua colaboração, por ter se colocado aí à disposição do campus para somar, né? Para colaborar com a gente. Foi um prazer aí ter assistido a sua palestra e espero que venham outras nas próximas semanas. Aí você falou que tinha sido a primeira, espero que seja apenas a primeira de muitas. Tá? Muito obrigado aí, parabéns pela pesquisa. Tá bom. Obrigado aí, agradeço novamente a Shirley e a toda a comissão da semana. Foi um prazer ter participado. E as palestras estão ótimas. Estou acompanhando todas. Então, estou interrompendo a gravação aqui, são 11h49. Obrigado a todos aí pela presença.